bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta aí, Flavião. Tudo supimpa? Tudo maneiro. Opa, maneiríssimo. Maneiríssimo. É isso aí. Antes de começar mais um super papo aqui no nosso Em Pauta, quero pedir, se inscreva aí no canal se você ainda não fez. Deixe seu like, comentário, sugestão, xingamento, o que for aí. Por favor. Tudo isso aí ajuda agrega, a gente. tudo Exatamente. agrega. Tudo isso ajuda muito a gente aqui a estar mais perto de vocês e continuar com essas conversas aqui todas as terças-feiras e sempre também com um episódio com o nosso convidado especial toda semana. Então lá no Apoia-se, Flavião. Verdade. Acabei de vir de lá, empolgadíssimo. Então clica aí no link, apoia.se/pareponto, sabe como ser o apoiador do canal, ter vantagens exclusivas. E aí, Flavião? Qual é a boa dessa semana fria? É fria, é. Mas ontem esquentou. Lá em casa esquentou, cara. Esquentou o clima? Ontem eu saí pela segunda vez do grupo do WhatsApp da família. Ih, treta. Não, na verdade não teve treta, cara. Não teve treta. Durante o período eleitoral, eu me limitei a ficar quieto e só ver as discussões da polarização e tudo mais, criticando aquela época, né? Criticando as notícias falsas, né? Aquele compartilhamento de... Eu não gosto de falar fake news, eu gosto mais de notícia falsa. Eu tô mais para Ariano Suassuna do que para... Tô nessa com você. Então, mas as notícias falsas estavam pegando pesado, não sei o quê. E é impressionante, cara, como as pessoas acho que teimam em não evoluir. E evoluir é sair do lugar, viu? Nem sempre é melhorar. E aí as notícias falsas continuaram. E aí eu me dei esse presente de pelo menos não participar desse tipo de discussão. Desse tipo de situação. Cara, eu acho, falando por mim... Me colocando aqui no contexto de que a gente tenta trazer no Pare Ponto conversas e diálogos com o mínimo de embasamento, de informação. Acho que a gente não pode se dar o luxo de participar de um nível tão rebaixado, tão baixo de discussão que só fomenta polarização, conflito, né? Então, assim, a notícia falsa, de alguma forma, de todas as formas, ela só colabora para esse tipo de racha na sociedade, né? Então, não aguentei, me dei esse presente ontem. E aí, o pessoal ficou, cadê o Flávio? O que aconteceu? Não sei, eu saí do grupo. Mas não sei, de repente alguém, se a Rê tinha te comentado alguma coisa, o pessoal achou estranho que você saiu lá, hein? Não, foi, enfim, tem vários grupos da família, né? Nossa, como é que você aguenta, cara? Saí de um. Ainda bem que de família a gente não tem muito aqui não, graças a Deus. Não, a gente tem alguns. Mas é isso. Mas eu trouxe essa conversa, não é pra também lavar roupa suja familiar aqui, né? É que eu tava pensando, cara, incrível, a gente não fala abertamente dessas coisas, até porque a gente não quer caminhar pra isso. Mas é impressionante como a gente viveu no último governo, uns 4 anos, de uma escuridão absurda, que as pessoas não se perceberam, não se deram conta do abismo que a gente entrou. Entendeu? Independente das questões filosóficas ou mesmo das linhas de pensamento, se você é liberal, se é de esquerda, de direita, não importa. A gente entrou num redemoinho de coisas negativas. De desinformação. Que acompanham as pessoas até hoje cegamente. As pessoas não enxergam, não abriram o olho para isso. E repara que a gente nem precisa procurar citar nada de positivo, qualquer coisa de positivo do governo atual, para a gente perceber que só a transição para qualquer outra coisa que não fosse governo Bolsonaro já foi um ganho, né? Já foi uma luz no fim do túnel que não é o trem. Né? Uma vela na escuridão para a gente pelo menos começar a tatear alguma coisa nova. E esse é o desfecho. Você sabe que eu relutei bastante em trazer para a pauta nossa aqui o anúncio do PAC, que foi feita há 2 semanas pelo governo, e dentro do PAC uma linha, uma situação nova trazida pelo ministro Fernando Haddad, que é o Plano de Transformação Ecológica. Certo. Como a gente não tem ainda os maiores detalhes de como isso vai funcionar, funciona em grandes números, em trilhões de reais, em projetos ainda a serem desenvolvidos, né, e demonstrados para a sociedade como de fato, se de fato vão ser colocados em prática, eu falei assim, não vou levar isso porque vai parecer uma pauta política de fato, e não é. Mas diante dessa história da polarização, eu resolvi trazer esse assunto, até porque ontem, segunda-feira,
uma matéria no Estadão, escrita, assinada pelo ex-ministro do Jair Bolsonaro, Joaquim Leite. Joaquim Leite, para quem não se lembra, foi o ministro que assumiu depois da saída do Salles, se eu não me engano, em meados de 2022, depois do Salles ter tentado abrir as porteiras para a boiada passar, o Joaquim Leite entrou no seu lugar e foi ministro do governo Bolsonaro. E ele trouxe, na verdade, sem citar o plano de transformação ecológica, ele trouxe algumas coisas e, de novo, apesar das divergências em muita coisa que ele coloca aqui, algumas coisas que merecem ser pensadas, até para as pessoas começarem a abrir o olho para a necessidade de dialogar, né? de participar de uma discussão com conteúdo um pouco mais sólido, um pouco mais consistente, para que a gente, de fato, consiga imprimir as mudanças. Então, alguns trechos do artigo assinado pelo Joaquim Leite é que é necessário buscar avanços de forma equilibrada e racional para garantir a sustentabilidade sem comprometer a estabilidade econômica e o bem-estar de toda a sociedade. Ainda com aquela separação ou divergência entre situação econômica e desenvolvimento sustentável ou meio ambiente, enfim, o que você quer. Mas, enfim, não é essa a discussão agora. Ele coloca, olha, pasme, vou te dar a palavra já. Nesse cenário desafiador, emerge um Brasil verde, líder nessa transição por causa de suas características econômicas e naturais distintas. Veja só. No entanto, enfrentamos o desafio de conciliar esse processo com um crescimento econômico robusto, que proporcione maior renda e qualidade de vida para todos os cidadãos, ao mesmo tempo que reduzimos ou até eliminamos os impactos negativos na natureza. O mesmo é crucial e a necessidade de agir inadiável. Veja, a gente tem discutido um passo além nas conversas do Pariponto, que é não só reduzir ou minimizar os impactos, mas já estamos discutindo e propondo um impacto positivo, uma mudança de mentalidade sem perder a visão da questão econômica, claro. E para te passar a palavra, nesse contexto, olha só, é a hora de agir e colaborar para construir um futuro mais verde, próspero e sustentável, em que a proteção ambiental e o sucesso dos investimentos caminham juntos na verdadeira transformação verde. Tira a venda. É só enxergar que o negócio está aí. Né? Tá acontecendo e é curioso ver isso, né? A gente, infelizmente, cara, olha que situação que a gente é colocado, né? Tem tanta polarização e tanta discussão contraditória em cima disso que eu, pelo menos, né, a gente até lê uma coisa dessa com uma certa desconfiança, né? Olha isso, a primeira reação é essa. Não, a minha primeira... Na verdade, assim, eu pensei do artigo algumas coisas... Que seriam linhas condutoras da nossa conversa aqui. É claro que a visão que o Joaquim Leite tem, ou pelo menos traz um artigo, vai muito na linha do que essas questões ambientais não podem impedir o desenvolvimento, que a gente precisa tomar cuidado para não criar um caos completo na geração de energia, e etc, etc. Que, na verdade, na visão um pouco mais avançada, a gente percebe que a mudança da forma da economia também pode ser um negócio interessante para gerar formas de econômicas e geração de receita, e geração de emprego e tudo mais, que tragam impacto positivo. Então, assim, a minha primeira reação foi de dar risada. Mas depois eu falei, pera um pouquinho. As pessoas que estão abertas a dialogar, que estão abertas a, de fato, colaborar para que isso, de alguma forma, dê certo, precisam ser ouvidas. Entendeu? Porque o contraditório faz parte. Eu acho que faz parte. Se a gente continuar nesse ponto de ser debate, de você querer equilibrar opiniões divergentes, eu acho que já é uma vitória gigante. E acho que a gente já está no caminho certo. Exato. Porque a gente tem que tomar cuidado que a gente estava meio no momento de negação de verdades mesmo, né? E que é um momento que cada vez mais acontece, né? Muitas pessoas discutem isso com essa nossa situação agora, esse momento que a gente vive do pós-verdade, que cada um escolhe aquela verdade que é mais conveniente a si próprio. Não é o que a gente está vendo, pelo menos nesse
nesse artigo que você apresenta aqui, Flávio, que pelo menos aponta ali dados. Olha, tudo bem se a gente caminha por aqui, mas não pode esquecer desse outro lado. Daí tudo bem, acho que tendo esse equilíbrio, acho que vai funcionar super bem. O que a gente não pode continuar fomentando, que não cabia mais, como você disse, depois de 4 anos, é querer destruir gente, opiniões de gente que trabalha com aquilo, que é referendada para falar sobre aquilo, né? É como se um médico que não pudesse falar sobre saúde, não, esse cara não entende nada de saúde, ou com alguém cara que trabalha com meio ambiente, mas o que essa pessoa entende de meio ambiente para falar, né? E negar a tudo, a todo tempo. Então, se a gente já está nesse momento de equilíbrio, de reconhecer algumas coisas, né? E eu acho que o contraponto sempre vai existir e acaba sendo saudável que a gente se depare com essas discussões para encontrar o melhor termo para o país, tudo bem, que continue assim. Sinceramente, acho o seguinte, a gente discutiu durante muito tempo como armar a população. E eu acho que agora a gente podia discutir como desarmar o espírito. Né? Desarmar o espírito para receber ideias novas, receber novas opiniões divergentes que fazem a gente refletir, crescer, amadurecer, discordar, debater e construir. Que eu acho que é esse o ponto. Então, acho que o momento é esse agora, para a gente, de fato, fazer uma mudança que já está em curso. Participar de uma mudança que já está em curso. Eu acho que é esse. E para isso a gente precisa de todo mundo. Não é só um lado que vai resolver, não é só uma... Aliás, não tem 2 lados. Né? Pois é, não é só um lado, não é só uma opinião, não é só uma diretriz que for estabelecida, nada disso. As coisas se constroem a partir de conversas, de alinhamentos, de... debates, então a gente tem que continuar com isso. É isso e o que a gente propõe aqui é exatamente isso, a gente continuar trazendo pessoas que com a gente tragam ideias e essas ideias juntas podem lá na frente virar soluções. É isso aí, quem quiser debater com a gente, vem com a gente. Agora eu tenho tempo que eu tô fora do grupo da família. E o Flávio vai gravar um episódio depois dizendo exatamente tudo que rolou nessa treta aí pra gente. Não rolou treta nenhuma. É o Pariponto fofocalizando em breve aqui. Ok. Mais uma para detonar. Flavião, muito obrigado aí pelo papo, trazer isso à tona, porque a gente precisa disso, cara. Perceber que tá tendo mais diálogo. Isso pra mim, assim, já valeu a semana, viu, cara? Para nós, né? Pra mim também. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua opinião. Tá faltando diálogo em mais alguma outra área? O que a gente precisa discutir mais, aproximar mais para evoluir aqui no nosso país? Opiniões e sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Isso foi mais um Pariponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.